dia. Está um pouco alto. Bom dia. Tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos de concavidade, ponto de inflexão e teste da segunda derivada. Esses são os três resultados que a gente aborda na aula de hoje. E com esses três resultados, nós completamos todas as informações para você conseguir esboçar gráfico de funções, tá? E é esboçar mesmo, não precisar ter uso de computação. É você mesmo, na caneta, ter uma noção de como é que se faz as coisas. Claro, sempre haverão funções em que você vai ter alguma dificuldade matemática para resolver algumas coisinhas, tá bom? Muito bem, então vamos falar de concavidade e pontos de inflexão. Pontos de inflexão e teste da segunda derivada. Lembra que nós já falamos que existe a segunda derivada. Existe a terceira derivada, a quarta derivada, isso vai depender de cada função, tá? Mas a primeira derivada você pega a função e deriva. A segunda derivada, você pega a derivada da função e deriva. A terceira derivada, você pega a derivada da derivada e deriva, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou colocar alguns gráficos aqui para vocês que vocês vão perceber o que significa estudar concavidade, o que significa estudar ponto de inflexão, tá? Suponha que você tenha um gráfico desse tipo, tá ok? Aí você começa a pensar em retas tangentes a esse gráfico, em todos os pontos dele, tá? Então você pode pensar nessa reta tangente, você pode pensar nessa reta tangente, nessa aqui. O certo é que todas as retas tangentes que você pensa ao longo desse gráfico, elas assumem um certo comportamento, tá? Agora eu vou colocar aqui um outro gráfico. Suponha que meu gráfico fosse esse. Quando você olhar para retas tangentes, então você teria uma reta assim, uma assim, uma assim, tá? Então, tem aqui comportamentos de retas tangentes, tá ok? Agora, eu vou colocar um terceiro gráfico aqui para vocês. Deixa eu diminuir isso aqui. Aí, se você olha agora para retas tangentes, você tem essa reta tangente, você tem essa reta tangente, e nesse ponto aqui, em especial, a reta tangente é uma coisa assim, tá? Vamos lá. Vamos tentar olhar para essas três situações. Comparando a reta tangente e o gráfico, que eu iniciei com um gráfico, que é essa parte branca, eu te pergunto, qual é a relação entre as retas tangentes e o gráfico? O que você acha que é a relação? Vocês conseguem ver alguma relação geométrica entre todas as retas tangentes e o gráfico? Olha para essa situação, agora olha para essa situação aqui. Olhando para todas as retas tangentes e o gráfico. Ah, você quer falar de circunscrito e inscrito. Vamos evitar essa linguagem. Vamos evitar ela. Porque essa linguagem ela é própria da parte geométrica quando nós falamos de polígonos inscritos ou polígonos circunscritos. Aqui não é esse caso, tá bom? Vamos lá. Você consegue perceber que nesta aqui, o gráfico da função sempre está abaixo da reta tangente? Sim ou não? Sempre está abaixo. E aqui? Sempre está acima, tá? Então,
nesse caso aqui, as retas tangentes sempre estão por baixo e o gráfico sempre está por cima, tá? Então, quando for este tipo, nós vamos dizer que a concavidade é para baixo. Tudo bem? Quando as retas tangentes sempre estiverem por cima do gráfico, nós vamos dizer então que o gráfico tem concavidade para baixo. Se por acaso as retas tangentes estiverem sempre por baixo do gráfico, ou o gráfico está sempre por cima das retas tangentes, a gente vai chamar que, nesse caso, o gráfico tem concavidade para cima. Tudo bem? É assim que a gente vai definir as concavidades de gráficos. Só que essa questão de concavidade para baixo ou concavidade para cima, você pode, por exemplo, já querer pensar de imediato naquelas funções clássicas que nós já conhecemos, que é o caso de seno. No caso de seno, por exemplo, se você pensa nas retas tangentes, aqui as retas tangentes vão estar sempre acima do gráfico, tá? Então, nessa região, a gente vai dizer que o gráfico tem concavidade para baixo. O que intuitivamente faz muito sentido para a gente, porque a gente já sabe a concavidade de parábolas, né? Então, dá para perceber mesmo que está para baixo. Quando você vem aqui, as retas tangentes já estão por baixo do gráfico. Então, você pode dizer que nessa região, o gráfico tem concavidade para cima, tá? Só que nesse ponto aqui, exclusivamente, nesse ponto, quando você traça a reta tangente, antes desse ponto, a reta tangente está por cima do gráfico e depois desse ponto, a reta tangente está por baixo. Tudo bem? Então, nesse ponto, não há classificação de concavidade. Pelo contrário, nesse ponto é onde ele diz para a gente está ocorrendo uma mudança de concavidade, tá? Então, esse ponto aqui também, ó, ponto de mudança de concavidade. Aqui, concavidade para baixo, aqui, concavidade para cima. Tudo bem? E você não vai enxergar em gráficos explicitamente coisas, parábolas completas, assim, para você enxergar de fato a concavidade. As coisas podem ser, às vezes, bem sutil. Tudo bem? Mas o cálculo vai te mostrar, olha, nessa região a concavidade é para baixo. Olha, nessa região a concavidade é para cima, tá? E esses pontos que nós chamamos de pontos de mudança de concavidade, esses que são chamados de pontos de inflexão. Tudo bem? Ponto de inflexão. Ficou claro até aqui? Tá? Muito bem. Então vamos para o nosso resultado de hoje. Então, só lembrando, reta tangente, como é que faz? A reta tangente é sempre a tangente a um ponto, né? Então, suponha que a reta tangente seja tangente ao ponto P. Então, você vai chamar ela de y igual a f de p mais a derivada da função em p, x menos p. Essa é a equação da reta tangente, tá? Nós vamos chamar essa reta, a gente vai chamar de t, tá? Só por nomenclatura, para a gente não ter uma certa confusão na frente de uma conta que a gente quer fazer daqui a pouco. Então, a gente vai chamar essa reta de reta t, tá? Então, a nossa reta tangente ao gráfico da função f, no ponto de abscissa x igual a p, é dada por t de x igual a f de p mais a derivada da função em p, x menos p. Tá bom? Então, essa aqui é a equação da reta tangente, tá? Que nós já sabíamos. A gente só está chamando ela de t. Muito bem.
Então, observe esse gráfico lá. Nesse gráfico temos aí a reta tangente, tá? E essa reta vermelha aí é que a gente vai chamar de reta t, tá bom? Nota que ele está por baixo do gráfico da função. Então, localmente, essa função tem concavidade para cima, tá? Porque o gráfico da tangente está por baixo. Então, a definição que nós vamos dar é a seguinte: se por acaso a função for maior que a reta tangente, sempre maior que a reta tangente, tá? Então, dizemos que ela tem concavidade para cima. Se por acaso acontecer que ela seja sempre menor que a reta tangente, a gente vai dizer que ela tem concavidade para baixo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês ali. E o que seria um ponto de inflexão? É quando acontece essa mudança, essa troca aí, tá? Então, dizemos que é um ponto de inflexão se existirem números reais A e B, tal que tenha concavidade de nomes contrários ao lado, tá? O que eu quero dizer com isso que está escrito aí? Que nesse ponto aqui, ó, olhando para cá, nesse ponto aqui, do lado direito, a concavidade é para cima. Então, tem um nome, concavidade para cima. Do lado esquerdo, o nome é outro, a concavidade é para baixo. Então, esse ponto é chamado de ponto de inflexão. É isso que está escrito lá no slide. Muito bem. Então, observando esse gráfico, nota esse gráfico dessa função cúbica aí. Observa. Antes desse ponto, não dá para pensar que tem tipo uma parábola para baixo? Então, a concavidade é para baixo. Depois desse ponto, é como se tivesse uma parábola para cima. Concavidade para cima. Então, teve uma mudança de concavidade. Esse ponto é chamado de ponto de inflexão. Olha esse outro gráfico aí. Tem dois pontos de inflexão aí. Lá na origem, tá? Você tinha parecido uma concavidade para cima e depois parecido uma concavidade para baixo, tá? Nota que, observa bem esse gráfico, que lá na origem, o ponto de inflexão ele é quase horizontal, tá? Já o segundo ponto de inflexão, ele é uma coisa meio inclinado ali, tá? Ele está numa posição inclinada. Então, não vão se iludir achando que o ponto de inflexão vai estar meio horizontal, assim. Nem sempre, tá bom? Que é esse caso aí, ó. Nesse caso, ele está meio inclinadinho ali. Então, esse ponto, visualmente, ele não é possível de ser enxergado, tá? Visualmente, você não acha, quando é desse tipo. Quando é daquele tipo lá da origem, é mais fácil de enxergar, tá bom? Então, nota que depois do zero é como se tivesse uma concavidade para baixo, mas que se você for caminhar, você sabe que depois a concavidade vai ser para cima. Mas a pergunta é, onde é que muda esse comportamento? Esse comportamento é nesse ponto lá, tá? Só fazendo contas para você achar quem seria esse ponto. Então, vamos para o nosso resultado de hoje. Nosso resultado é esse aí, ó. Seja f uma função que admite derivada de segunda ordem no intervalo i. Então, teorema. Então, f admite a f de duas linhas em i, tá? É um certo intervalo i. A condição e o resultado é o seguinte: se a segunda derivada for maior que zero nesse ponto, nesse intervalo i, tá? A segunda derivada maior que zero nesse i, aí vem a conclusão. Então, f terá concavidade para cima. Para cima em i. Tá bom? Então, esse que é o resultado, tá? Então, você olha para uma função. Como é que eu vou descobrir onde é que ela tem concavidade para baixo ou para cima? Basta você derivar ela duas vezes. Na segunda derivada, você analisa o sinal. Onde ela for positiva, a concavidade é para cima. Onde o sinal da segunda derivada for negativo, a concavidade é para baixo. Tá? Olha que legal. Observa. Se acontecer isso aqui, ó, que a segunda derivada seja positiva, isso significa que a concavidade é para cima, é uma coisa assim. Se acontecer isso aqui, for negativo, significa que a concavidade é para baixo.
Então, quando você tiver, nesse caso, é provável que o ponto que você estiver investigando lá seja esse ponto. E esse ponto desse gráfico, ele é o quê? Mínimo. Ok? Isso vai ser exatamente o teste da segunda derivada que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Se você estiver investigando esse caso, provavelmente tu vai te deparar com esse ponto. E esse ponto é o quê? Um ponto de máximo. Ficou claro? Tá? Então, quando nós estivermos no teste da segunda derivada, se a segunda derivada for positiva, eu vou estar atrás do ponto mínimo. Se a segunda derivada for negativa, eu vou estar atrás do ponto de máximo. Tá bom? A gente já vai se deparar com isso. Muito bem, então vamos demonstrar esse resultado aqui. Vamos provar esse resultado. Vou colocar um desenho auxiliar aqui, que vai nos ajudar nessa demonstração. Suponha que eu tenha um gráfico que seja assim, tá? Eu vou pegar aqui uma reta tangente, tá bom? Peguei essa reta tangente. Esse gráfico tem concavidade para cima, tá? E eu vou pegar aqui nesse ponto aqui. Certo X. Esse aqui é meu ponto P, tá? Essa aqui é a minha reta tangente T. E essa aqui é a minha função F, tá bom? Existe uma diferença aqui entre a F e a T. Existe essa distância aqui, esse tamanho, tá bom? Esse tamanho, eu vou chamar, esse tamanho eu vou dar nome para ele. Esse tamanho eu vou chamar de G de X. Tudo bem? G de X é o que falta para a reta tangente chegar na função. Tá? Então, matematicamente, se essa aqui é F, essa aqui é T, quem seria a expressão da G de X? G de X é igual a quem? Como que você consegue escrever, fazendo uma conta, quem é a G de X? Pega F e subtrai da T. Tá? Então, você concorda que esse pedacinho aqui não seria esse todo menos esse pedaço? Sim ou não? É o todo, aí você retira essa parte de baixo. Mas o todo é f de x. E essa parte de baixo é t de x. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, a g de x é f de x menos a t de x. Tá bom? Muito bem. Olha, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que supor que a derivada de segunda ordem é maior que zero. E eu tenho que provar que a concavidade é para cima. Tudo bem? Isso aqui que eu tenho que provar. Vê se você concorda comigo. Como é que eu consigo provar que a concavidade é para cima? Basta eu fazer o seguinte, o que é ter concavidade para cima? É eu garantir que o gráfico da função sempre está acima do gráfico da reta tangente. Concorda com isso? Tá? Localmente, o gráfico da função sempre está por cima da reta tangente. Se eu conseguir provar isso, significa que a função tem concavidade para cima. Ficou claro? Tá? Então, pronto. Então, precisamos provar que f de x é maior que a tangente de x para todo x nesse intervalo i menos o ponto P. Por que eu tenho que tirar o ponto P? Porque no ponto P eles são iguais. Tá bom? Eles têm o mesmo ponto, que é o ponto de tangência. Tá? E no resto todo, eu tenho que provar que a f é maior que a t. Tudo bem até aqui? Tá? Muito bem. Então, nós já sabemos que no ponto P são iguais. Então, só lembrando, G de P é
f de p menos t de p. Mas o que é t de p? Substitui aqui, ó. T de p. No lugar de x, você coloca p. Vai ficar f de p, f' de p, e aqui p menos p, que dá 0. 0 vezes esse vai embora, sobra só f de p. Tudo bem? Então, olha, g de p é igual a f de p menos esse cara eu já sei que é f de p. Então, g de p é 0. Tá? Que nós já sabemos disso, pela definição da g. Tá? Pergunta, a função g é derivável? Sim ou não? Sim, por quê? Porque a f é derivável, inclusive derivada de segunda ordem. O que mais? A t é derivável? Por que a função t é derivável? Porque o quê? Porque é uma reta. Se é uma reta, é um polinômio. Beleza? A função t é um polinômio. Tá aqui, ó. É uma função afim. Toda função afim é derivável. Beleza? Então, pronto. Note que g é derivável, pois f e t o são. Beleza? E a gente sabe que se duas funções estão deriváveis, então a soma é derivável, a diferença é derivável, a gente já provou isso. Tá bom? Muito bem. Então vamos calcular a derivada dessa função. Já que ela é derivável, quanto é g' de x? G' de x é quanto? Vamos lá. Derivada da f menos a derivada da t. Tudo bem? Tá? Mas o que é a derivada da t? Vamos olhar para cá. Derivada da função t é o quê? Derivada disso é 0, concorda? Porque isso aqui é uma constante. E a derivada desse cara não é 1 aqui? Vai ficar 1 vezes f' de p, que vai dar f' de p. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, isso aqui é f' de p. Então, g' de x é igual a f' de x menos f' de p. Até aqui. Oi? Será se é uma derivada do produto? Pergunta do Paulo. Isso aqui é uma constante. Tá bom? Mas se tu quiser usar a derivada do produto, funciona também. Porque qual é a derivada do produto? Derivada da primeira vezes a segunda normal. Mas a primeira é constante. Vai dar 0, entendeu? Beleza? Todo mundo entendeu por que isso aqui dá só f' de p? A variável aqui é x, tá? Tá bom? Então isso aqui é constante, constante. O p também é constante. Então a derivada de x é 1. Então, vai ficar 1 vezes f' de p, que dá f' de p. Tudo bem? Claro até aqui? Vamos continuando. Muito bem, já sabemos a derivada da g. Né? Agora nós temos a nossa hipótese. Qual é a nossa hipótese? Temos, por hipótese, que a derivada de segunda ordem de f é maior que 0. Está aqui, ó. Certo? Em I. Quem é I? I é o intervalo que tem o ponto P. Então, você tem que enxergar aqui o I como sendo um intervalo aqui. Tá bom? Você tem que enxergar isso aqui como sendo o I. Tudo bem? Então, esse intervalo aqui tem um ponto P. O que é que eu sei? Que a derivada de segunda ordem é maior que 0. Vamos lá. Pergunta. Se tu sabes que o sinal da derivada de uma função é positivo, o que é que tu sabe dessa função? Que ela é crescente. Perfeito. Então, se tu sabe que ela é crescente, eu te pergunto, se tu sabes que a derivada de segunda ordem é positivo, o que tu sabe, então?
Não, isso tu quer provar. Tu sabes, então, o que foi que falou? Tu sabes que a derivada da função é crescente. Deu para entender? Recapitulando. Se você sabe que a derivada, que o sinal da derivada de uma função é positivo, então a função é crescente, tá? Então vou escrever isso aqui, ó. Se, esse aqui vai ser um parêntese nosso, não faz parte da demonstração. Se f' é maior que zero, isso implica que a f é crescente. Não é isso? A gente já sabe disso, certo? A gente provou isso, inclusive. Se a derivada é maior que zero, então a função é crescente. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos a segunda derivada. Mas a segunda derivada não é isso aqui? A derivada da derivada? Sim ou não? Então, você sabe que isso aqui é maior que zero. Você só tem que enxergar isso aqui dentro do parêntese, você tem que enxergar isso como uma função. Olha, você sabe que você tem que enxergar assim, f' como uma função. Beleza? Você tem que enxergar isso. F' é uma função. A derivada dela é positiva. Se a derivada dela é positiva, então significa que ela é crescente. Beleza? Então isso aqui implica que f' é crescente. Tudo bem? Ficou claro isso? F' é crescente. Não esquece disso. Vamos pegar aqui um segmento de reta. Deveria ser um segmento de reta. Vamos colocar aqui o ponto P, tá? O que é que nós sabemos? Que a f' é crescente. Vou colocar bem aqui, ó. F' é crescente. Em I. Vamos lá. Se a f' é crescente em I, se eu pegar, suponha que esse aqui seja o I, tá? Se eu pegar um cara bem aqui, um x2 aqui, e eu pegar aqui um x1, tá? Eu te pergunto, quando eu quiser comparar a derivada da função no ponto P, eu quiser comparar com a derivada da função no ponto x2, quem é maior? A derivada em P ou a derivada em x2? A derivada em x2. Por quê? Porque a função é crescente. A gente sabe que ela é crescente. Então, esse carinha aqui é maior. Tudo bem? A derivada em x2 é maior. Agora, se eu quiser comparar a derivada em P com a derivada em x1, aqui, o que é que eu posso dizer? Que a derivada em P é maior. Ficou claro? Tá? Muito bem. Fica com isso então em mente. Vamos lá. Agora, faz o seguinte. Note que a derivada de g em x é igual a f' de x menos f' de p. Não é isso que estava escrito lá? É isso. Então, quem é g' de p? G' de P é quanto? 0. Concorda? A derivada da G, não é isso? Se for G' de P, no lugar de X, você coloca P. Então aqui vai aparecer P. Vai ficar F' de P menos F' de P, que vai dar 0. Então isso aqui é 0. Beleza? Tudo bem aí? Muito bem. G' de P é 0.
G' de P é 0. Vou colocar novamente aqui o ponto P. Aqui está o intervalo, tá? No P, G' de P é 0, tá? Antes do ponto P, o que seria G' de X? G' de X eu sei que é F' de X menos F' de P, certo? Se o X pertencer ao intervalo que é antes do P, se é antes do P, é o quê? É um P menos um delta P, concorda? Antes do P, tá? Se o X está nessa situação, ou seja, nesta região aqui, o que acontece com o sinal da derivada? G' de X seria o quê? Positivo ou negativo? Vamos lá. Se é antes, era a situação do x1, concorda? Porque o x1 está aqui. Se o x1 está aqui, o F' de x1 é menor que F' de P. Então, quer dizer que esse cara aqui é menor que o F de P. O F de P é maior. Então, quer dizer que quando eu fizer a diferença, vai dar um valor negativo. Ficou claro? Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, se por acaso o x pertencer ao intervalo depois do ponto P, que é P mais delta, eu estou nessa região, tá? Então, a derivada da função terá que sinal? Bem, se é depois, é a situação do x2. A derivada da f em x2 é maior que a derivada da f em P. Então, quando eu fizer esse menos esse, vai dar um valor positivo. A derivada vai ficar positiva. Tudo bem? Tá lindo demais. Por que tá lindo demais? Se a derivada da g é negativa, o que significa que a g é decrescente? Então quer dizer que nessa região a função g está decrescendo. Tudo bem? Daqui para lá, a derivada da g é positiva. Quer dizer que a g está crescendo. Tudo bem? Só que no P, quanto é que dá g mesmo no P? 0. Pensa comigo agora. Tu tens uma função que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no 0 e depois ela começa a crescer. Mas que função é essa? Essa função é a função g. Mas está aqui a função g. Tá? A função g é esse tamanho. Beleza? Significa que antes do ponto P, a função g tem um certo tamanho. E ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegar no P, ela zera. Ok? Depois do P, ela começa a aumentar. Então, a g sempre é positiva. Concorda? Sim ou não? Porque o valor mínimo dela não é 0? Ela está decrescendo, chega no 0 e depois ela cresce. Então, a g é sempre positiva. Mas o que é a g? A g é f menos a t. Quer dizer que ela é sempre positiva. O que significa ela ser sempre positiva? Que a função f está sempre por cima da função t. Mas o que significa estar por cima da função t? Significa que a concavidade é para cima. E acabou a demonstração. Lindo, né? Não é lindo? É lindo, é lindo, é lindo. É lindo de dar raiva, né? Deu para compreender? Ficou claro? Tá?
Essa é uma demonstração mais geométrica. Ela não precisa ficar escrevendo muito, é mais tentar fazer com que vocês compreendam a coisa. Tá bom? Muito bem, então está demonstrado. Ficou bonito o quadro, olha só. Vocês poderiam... Não sei por que o pessoal compra aqueles quadros grandes para colocar na parede e não compra um desse. Belíssimo, né? Belíssimo. Um quadro desse na parede, já pensou? Isso é lindo. Então temos o nosso resultado. Nosso resultado é, se a segunda derivada for positiva, então a função tem concavidade para cima. Como tudo que eu disse para vocês até agora, os nossos problemas, as nossas dificuldades estão na demonstração. Depois que a gente demonstra, a gente chega no paraíso. Quer ver? Olha aqui. Olha as questões. Estão aí as questões. Olha o que eu peço para você. Estude as funções com relação à concavidade e pontos de inflexão. Como é que nós vamos estudar isso? Estudar com relação à concavidade. O que eu tenho que fazer? Pego a função, derivo ela 2 vezes, estudo o sinal da segunda derivada. Onde for positivo, a concavidade é para cima. Onde for negativo, a concavidade é para baixo. Deu para entender? Como que eu acho os pontos de inflexão? Só descobrir se a segunda derivada tem parte positiva e parte negativa, descobrir onde é o zero. Se aconteceu o zero, significa que esse ponto é de inflexão. Atenção! Você não pode pegar a segunda derivada, achar onde ela está zero e dizer esse é ponto de inflexão. Isso não é verdade. Tá? Precisa os sinais terem mudado. Vai acontecer casos em que os sinais não mudam, mas existe um ponto lá que a segunda derivada é zero. E esse ponto não é de inflexão. Tudo bem? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? Vamos lá, vamos fazer nossos problemas. Vamos para o nosso exemplo. Qual que vocês querem lá? Vamos para a primeira logo, mais fácil. Vamos à letra A. Aí depois a gente começa a escolher. Olha, a letra A é a função f igual x ao cubo menos 3x² menos 9x. Eu quero estudar a concavidade e ponto de inflexão dessa função. Tenho que derivar 2 vezes, tá? Então, olha para cá. Então, a primeira derivada. Diz para mim, quem é a primeira derivada? 3x² menos 6x menos 9. Pronto, já foi a primeira derivada. Segunda derivada. 6x menos 6. Pronto. Essa é a segunda derivada. Aí isso é uma função afim, né? Onde é que dá zero? Onde dá zero? No 1. Você marca aqui 1. Não é crescente? Então, depois do 1, ela é positiva. Antes do 1, ela é negativa. E no 1, ela é zero. Vamos lá? Esse é o sinal da segunda derivada. Tá bom? Olha, negativo significa o quê? Concavidade para baixo. Positivo significa o quê? Concavidade para cima. Mudou o sinal da concavidade? Mudou. Então, esse ponto é de flexão. Acabou o problema. Quantas linhas? 1, 2, 3. Entenderam? Simples demais, né? Lembra que eu falei que você já estava com 2.7? Com mais essa aqui, 3.6. Selado. Vamos para a próxima. Vamos fazer a letra B. G de x é igual a x sobre 1 mais x². Vamos derivar. Primeira derivada. Regra do quê? Quociente.
Então, 1 vezes 1 mais x quadrado, menos x vezes a derivada desse cara, que é 2x, dividido por isso aqui ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Não pode bater preguiça agora, né? Isso aqui vai dar 1 mais x quadrado, isso aqui vai dar menos 2x quadrado, que vai dar, então, 1 menos x quadrado. Isso tudo por 1 mais x quadrado sobre 2. Beleza? Essa é a primeira derivada. Vou atrás agora da segunda, que é o que me interessa. Ah, tio, já deu até preguiça disso. Olha lá, ó. Derivando a primeira, menos 2x vezes 1 mais x quadrado ao quadrado, menos 1 menos x quadrado, a derivada desse cara. E eu não dei espaço suficiente. Deixa eu escrever aqui em cima. Vamos lá, segunda derivada. Segunda derivada, menos 2x vezes 1 mais x quadrado ao quadrado, menos a primeira, 1 menos x quadrado, vezes a derivada da segunda, que é 2, 1 mais x quadrado, aplica a regra da cadeia. Isso tudo dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Tá bom? Olha, a quarta agora, né? Certo? Olha, o que está dentro aqui, o sinal sempre é positivo, independente do expoente. Beleza? Então, eu vou fazer a simplificação. Daquela outra vez, a gente não fez a simplificação porque dentro mudava de sinal. Então, agora eu vou fazer. Então, eu vou tirar um desse aqui, vou tirar um desse daqui e vou tirar um desse daqui. Então, aqui vai ficar 3. Tá bom? Vai ficar assim, ó. G, duas linhas de x, é igual a menos 2x vezes 1 mais x quadrado, que eu tirei só 1, menos esse cara vezes esse vai dar 4x, 1 menos x quadrado, isso tudo dividido por 1 mais x quadrado ao cubo, tá? Que a gente tirou 1. Vamos distribuir aí embaixo. Vai ficar menos 2x, menos 2x ao cubo, menos 4x mais 4x ao cubo. Isso tudo dividido por 1 mais x quadrado ao cubo, tá? Você concorda que embaixo não interessa para a gente? Já que a gente quer descobrir o sinal? Então, eu já vou esquecer a parte de baixo, vou olhar só para cima, tá? Então, esse cara com esse cara dá 2x ao cubo. E esse cara com esse cara dá menos 6x. Tá beleza? Só peguei a parte de cima, que é só o que interessa. Vamos ver o sinal disso. Olha, colocando 2x em evidência, vai ficar x quadrado menos 3, concorda? Tá bom? Então, ó, o sinal disso. Olhando só para o 2x, ele muda de sinal no zero. Do zero para lá é positivo, depois antes é negativo. X quadrado menos 3, ele muda de sinal nas raízes de 3, positivas e negativas, tá? Então, é menos raiz de 3 e no mais raiz de 3. Tá bom? Concavidade para cima, então significa que aqui é positivo, aqui é zero e entre é negativo. Tá bom? Então, colocando aqui menos raiz de 3, 0, vocês conseguem enxergar aqui? Dá, né? E raiz de 3. Antes da raiz de 3, aqui é positivo, aqui é negativo, então vai ficar menos. Aqui vai dar 0. Entre menos raiz de 3 e 0 é positivo. Aqui dá 0. Entre 0 e raiz de 3 dá negativo. Aqui dá 0 e daqui para lá dá positivo. Olha aí. Agora você só explica que aqui
a concavidade para baixo, aqui é para cima, aqui para baixo, aqui para cima. Esses 3 pontos são pontos de inflexão? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque está tendo alteração de sinal. Beleza? Então é ponto de inflexão, sim. Vamos ver no GeoGebra? Vamos colocar no GeoGebra aqui. Vamos colocar a função aqui. É essa, né? X sobre 1 mais x quadrado. 1 mais x ao quadrado. Está aí a função, olha. X sobre 1 mais x quadrado. Vou marcar agora o menos raiz de 3, né? X igual a menos raiz de 3. Vou marcar o raiz de 3. Tá aí, ó. Esses 2 caras aí, eu vou dar uma aproximada aqui. Eu vou deformar o gráfico, só para ver se a gente consegue visualizar, tá? Aqui. Olha, quais foram os pontos que nós achamos? Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Você consegue enxergar? Deixa eu tentar aproximar mais ainda aqui. Você consegue enxergar que aqui no 0, antes a concavidade estava para cima e depois ficou para baixo? É um ponto de inflexão, tá? Agora, esse aqui é difícil de enxergar. Ó. Esse cara é difícil de enxergar. Mas o que as contas estão nos falando é que antes a concavidade está para baixo e depois a concavidade vai ficar para cima. Você nota que está meio embarrigado aqui? Como se fosse fazer uma abertura para cima? É isso mesmo. O cálculo demonstra que isso vai acontecer. Tá? A mesma coisa aqui, ó, o embarrigamento vai ficar para baixo. Diga. Sim, tem que estar definido. Então você tem que verificar se está no domínio. Se não tiver definido, não é ponto de inflexão, tá bom? Porque pode ser que dê certo dele existir lá na derivada, mas não existir na função, tá bom? Tem que tomar esse cuidado, tá? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho? Qual questão a gente faz? Fizemos a A e a B. Qual? F. Então temos ali uma exponencial de menos x² sobre 2. Então você tem a função, a nossa função é g. A função g é a exponencial de menos x² sobre 2. Tá? Então é só tomar cuidado na hora de derivar, aplicar a regra da cadeia direitinho e tomar cuidado com o sinal. Tá bom? Já sabemos que nós temos que derivar 2 vezes. Ok? Então vamos lá. Primeira derivada. Primeira derivada da função. A exponencial é a derivada dela mesmo. Como tem algo aqui no expoente, eu aplico a regra da cadeia. Tá? Então é ela mesmo vezes a derivada do que tem lá em cima. Tá bom? Então vou só ajustar aqui. Vai ficar g' de x é igual a exponencial vezes... Olha, a derivada disso aqui vai aparecer um menos na frente, concorda? Então já vou colocar bem aqui. Ó. Menos. O 2 vem para frente e vai cancelar com esse 2. Então vai ficar só x. Tudo bem? Então já conseguimos a primeira derivada. Tá? Vamos para a segunda derivada agora. Segunda derivada. É menos x vezes isso. Então a derivada da primeira, eu vou considerar o menos x como sendo a primeira, tá? Então a derivada da primeira vai dar menos 1 vezes a segunda normal. Aí, mais, né? A primeira, só que a primeira está menos aqui, então vai ficar menos. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu vou escrever todo passo a passo para a gente não se atrapalhar. Então, a derivada da segunda. Tudo bem? Ficou claro? Primeira vezes a segunda normal,
Aí ficou mais, só que tem o menos na primeira, por isso que apareceu menos, a derivada da segunda. Então, a segunda derivada de g é menos a exponencial de menos x² sobre 2. A derivada dessa é ela mesmo e vai aparecer um x lá, né? Só que negativo. Com esse negativo vai ficar positivo. Tudo bem? Mas, então vai ficar x² exponencial de menos x² sobre 2. Olha, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui. Vou colocar esse exponencial em evidência. Então fica assim, ó. Segunda derivada da g é igual exponencial vezes... Eu vou pegar primeiro essa parcela aqui, porque ela está positiva. x² e depois essa. Menos 1. Pronto, eu já estou agora na segunda derivada. O que eu tenho que fazer com a segunda derivada agora? Analisar o sinal dela. Precisa analisar o sinal dessa? Não, porque é sempre positivo. Tá? Então, resta-me analisar o sinal de um polinômio. É uma função quadrática, com cavidade para cima. Quais são as raízes? 1 e menos 1. Então, já acabou, né? Então, você escreve menos 1 e 1. Como é com cavidade para cima, então é positivo aqui. Aqui é 0, aqui é negativo, aqui é 0, aqui é positivo. Então, você escreve nesse intervalo e nesse intervalo ela tem concavidade para cima, aqui concavidade para baixo, e esses dois pontos são pontos de inflexão porque as concavidades têm mudado, estão mudando em torno do ponto. Perfeito? Tá? Muito bem. Próximo exercício, vamos fazer mais um e a gente avança. Qual vocês querem? O que é isso? D de dado? D de dado. Então, você tem a função k é igual x menos 5 ao cubo mais 1, tá? Então, derivando, a derivada disso é 3, x menos 5 ao quadrado, e a derivada de 1 é 0, tá? Segunda derivada vai dar 6, x menos 5, tá? E qual é o sinal disso? Onde é que dá 0? No 5, né? Aí é crescente para lá e para cá decrescente, certo? Então aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é 0. Concavidade para cima, concavidade para baixo, ponto de inflexão. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Então, acho que está bem claro a parte de inflexão. Então, com isso, praticamente sua prova já foi, só falta um resultado. Ah, vamos só fazer isso aqui? x²? Vamos só fazer essa. F de x igual a x². Primeira derivada é quanto? 4x ao cubo. Segunda derivada, 12x ao quadrado. Vamos analisar o sinal disso. Onde é que dá 0? No 0. Isso não é uma parábola? Com cavidade para cima, certo? Ela é assim, tudo bem? Então, é positivo depois e positivo antes e dá 0 aqui, tá? Aqui, então, é concavidade o quê? Para cima e aqui. Para cima e esse ponto é o quê? Não é ponto de inflexão, ok? Porque não mudou a concavidade. Só seria ponto de inflexão se tivesse mudado a concavidade. Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos lá, o resultado importante.
que é o resultado que eu comentei para vocês antes de fazer a demonstração do nosso teorema de hoje, é esse resultado. Seja f uma função que admite derivada de segunda ordem, ela é contínua nesse intervalo i. Se por acaso, olha o que é que tu tens que fazer. Esse de fato é uma receita. Você deriva a função e vê onde ela dá zero. Aí você está achando o quê? Ponto crítico, não vai esquecer disso. Tem umas 5 questões dessa na tua prova, tá? Estou perguntando qual é o ponto crítico da função, tem que saber fazer. Como é que faz? Pega a função, deriva igual a zero. E isso você acha o ponto crítico, tá? Só que esse ponto crítico, ele pode ser ponto de máximo, ele pode ser ponto de mínimo, ele pode ser ponto de inflexão e pode não ser nada disso. Beleza? Então vamos lá. Derivou igual a zero. Agora, diga. É que pode não ser nada disso. Pode não ser máximo, pode não ser mínimo, pode não ser inflexão. Não, a derivada deu zero, então você não sabe se a função não está crescendo. Pode estar com um comportamento estranho lá. Eu não lembro se eu cheguei a colocar algum exemplo aqui que acontece isso. Mas se não tiver, na próxima aula você me cobra que a gente vê. Um exemplo. X à quarta, que a gente fez agora há pouco. X à quarta, primeira derivada, 4x ao cubo. Segunda derivada, aliás, primeira derivada, 4x ao cubo. Onde é que essa derivada dá zero? No zero. Então você achou já o ponto crítico, certo? Deriva de novo, vai dar 12x quadrado, tá? 12x quadrado, substitui o zero nisso, vai dar zero. Não é ponto de máximo, não é ponto de mínimo, não é ponto de inflexão. Entendeu? Não, na verdade, nessa aí é ponto de mínimo, mas por uma outra nível de derivada. Oi? Mas o teorema de Fermat, ele diz, se não me engano, se for ponto de máximo ou de mínimo, a derivada tem que dar zero, não é isso? Mas aí tu já assume que o ponto é máximo ou mínimo. Entendeu? Já tem isso afirmado. Aqui nós não temos. Aqui a gente está fazendo o processo ao contrário. Aqui é te dada a função e você tem que descobrir quem são os caras. Entendeu? Lá ele já te deu os caras, porque ele já disse que ele tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Entendeu? Então é uma situação diferente, tá? Coloca o slide, por favor. Então, primeira situação. Você pega a função, deriva igual a zero. Você está fazendo o quê? Achando os pontos críticos, tá? Aí você vai analisar esse ponto crítico. Como? Deriva pela segunda vez e substitui esse cara. Se a segunda derivada for maior que zero, esse cara é mínimo. Se a segunda derivada for menor que zero, esse cara é máximo. E se a segunda derivada for zero, a gente não sabe afirmar. Beleza? A gente tem que fazer outra coisa. Ou deriva mais uma vez, mas aí a gente não sabe afirmar nada. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer exemplo. Primeiro exemplo aí. Eu tenho uma função de grau 4, função polinomial de grau 4. Deixa eu pegar aqui a função. F de x igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos 2x quadrado mais 3. Vamos lá. Essa função, pela receita, o que eu tenho que fazer? Pego a função, derivo e igual a zero. Quando eu fizer isso, eu acho os pontos críticos. Vamos fazer isso. Então, primeira derivada vai dar o quê? 4x ao cubo sobre 4 menos 3x quadrado menos 4x. Aqui você cancela, né?
Então, a primeira derivada está dando x ao cubo menos 3x² menos 4x. Essa é a primeira derivada. Beleza? Vou atrás dos pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os caras do domínio que a derivada dá zero. Então, tem que descobrir onde isso dá zero. Então, zero é igual. Tem x em tudo. Vou colocar x em evidência. Vai ficar x² menos 3x menos 4. Então, quando é que esse produto dá zero? Quando x é zero ou quando tiver os zeros aqui. Então, já tem uma solução. X igual a zero. Tá bom? Vamos atrás da outra solução. Outra solução, vamos ver o delta aí como é que é. Delta é 9 menos 4 vezes o A vezes o C. O delta deu 25. Pronto, já está nos ajudando. Vamos lá. Então, x é igual a menos o b, que é 3, mais e menos a raiz do delta, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, x', 8 sobre 2 dá 4, x duas linhas, menos 2 sobre 2 dá menos 1. Olha lá, achamos os 3 pontos críticos. 0, 4 e menos 1. Tá bom? Esses são os 3 pontos críticos. Agora, o que é que eles são? Máximo, mínimo, inflexão, o que é? Eu tenho que calcular a segunda derivada, tá? Vou para a segunda derivada. A primeira está bem aqui. Vamos para a segunda. 3x² menos 6x menos 4. Está aqui a segunda derivada, tá? Substitua os pontos críticos aqui. Segunda derivada em 0 dá menos 4. Segunda derivada em 4. Vamos lá. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 dá 48. 6 vezes 4 dá 24. 24 com 4 dá 28. 48 com 28 dá 20, né? F de menos 1. Vamos pegar o menos 1. Substitui aqui. Substitui o menos 1 aqui. Vai dar 1. Então, multiplicando com 3 vai dar 3. Substitui o menos 1 aqui. Vai dar 6 positivo. Com 3 vai dar 9. E com 4 dá 5. Beleza? Olha, a segunda derivada deu com um sinal. Tá? Menor que 0, maior que 0, maior que 0. Beleza? Esse ponto é de quê, então? Se a segunda derivada é menor que 0, o ponto é de quê? A concavidade não é determinada pela segunda derivada? Se a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Se é para baixo, então o ponto é de máximo. Eu sei que é invertido o negócio, mas tenta encucar na tua mente assim. Se a segunda derivada for negativa, então a concavidade é para baixo. Tá pronto. O professor, posso levar só um papelzinho só para lembrar disso? Não, não pode. Não pode, isso é cola. Tatuar a resposta. Se tu tiver tatuado mesmo e mostra, trazer para mim, ó, tá aqui, tio, eu fiz a tatuagem, tá aqui, ó. Eu vou dizer, maneiro, hein? Tira a ponta dele. Positivo, tá? Positivo. Então, se é positivo, é mínimo. Então, esse aqui é mínimo também. Vamos testar? Vamos lá. Então, a função é x² sobre 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3.
Deixa eu tirar essas coisas daqui. Deixa eu tirar a deformação. Oi? É. E também aplicar o limite, né? É. Deixa eu só deformar mais ainda aqui para vocês enxergarem. Tá aqui, ó. Dá para vocês enxergarem? Dá, né? Olha, tem um carinha bem aqui. Deixa eu esticar isso aqui. Olha, tem esse cara aqui que está o mais baixo. Ele é o -1. Nós achamos ele, lembra? Tá bem aqui, ó. -1. Tá? Ele é ou não é ponto de mínimo? Ponto de mínimo. E a gente disse ali que era mínimo. O outro que a gente achou acontece no 0. Ele é um ponto de máximo. E o que acontece no 4 é ponto de mínimo. Foi o que nós achamos. Aí, pergunta do Paulo. Como é que eu sei... Olha para cá. Como é que eu sei se esses pontos são pontos de máximos e mínimos locais ou globais? Resposta. Sempre são locais. Sempre. Tá? Não tem dúvida disso. Todos eles são locais. Mas no máximo 2 deles são globais. Beleza? Como é que eu vou saber se é global? Vamos lá. Você está vendo que tem 2 caras de mínimo aqui? Eles são diferentes, certo? Certamente, um deles não é global. Um deles é só local. Tá? Agora, como que eu vou saber se o outro é global? Você aplica o limite. Vê se a função não passa desse cara. Tá? Por exemplo, esse polinômio é um polinômio de grau 4. Então, se você vai para mais infinito, ele dá mais infinito. Se você vai para menos infinito, ele continua dando mais infinito. Deu para entender? Então, isso sempre vai para mais infinito. Se ele sempre vai para mais infinito, não tem como um desses caras ser máximo global. Entendeu? Mas tem como um deles ser mínimo global. Já que a função ela vai embora para cima. Então a parte de baixo é limitada. Então vai ser limitada por um mínimo lá. Tá ok? Essa sacada que tem que ter. Tá? Muito bem. Ficou claro? Diga. O que eu estou dizendo é assim. Vai se resumir em um desenho aqui para vocês. Ó. Suponha esse gráfico. Tá? Presta atenção para cá. Suponha esse gráfico. Suponha que o seu plano cartesiano está bem aqui. Quando você fizer as contas, você vai captar pela derivada, você vai achar esse cara, vai achar esse cara. Você consegue, a derivada vai te dar todos esses caras. Não tem como ela não te fornecer. Tá bom? A derivada te deu esses 5 pontos. Tá? Com a segunda derivada, você sabe se esses caras são máximos ou mínimos. Ok? A segunda derivada já vai te dizer, olha, ou ele é máximo ou ele é mínimo. Tu só vai ficar na dúvida, peraí, ele é máximo global, ele é mínimo global, como é que é essa paradinha aí? Para eu saber se vai ser global ou não, como é um polinômio, aí você olha, para cá, para o lado esquerdo, não está indo para mais infinito lá para cima? Para o lado direito, não está indo também para mais infinito? Então esse polinômio tem grau par. Ok? Então se o teu polinômio tem grau par, então ela vai para mais infinito para os dois lados. Ficou claro? Se vai para mais infinito para os dois lados, então ela tem máximo global. Sim ou não? Não. Porque ela vai para mais infinito. Para os dois lados. Ok? Não tem máximo global. Então todos os máximos que você achar, eles são só locais, que é esse cara e esse cara. Deu para entender? Então, se achar um máximo, só é local. Agora, os mínimos que tu achares, um deles é mínimo global. Entendeu?
Pode ser que seja 2, pode ser que seja 3. Se for ímpar, sempre é local. Tá? Então, grau par vai ser isso. Tá? Aí, presta bem atenção, porque eu te falei grau par com o sinal do coeficiente do grau par positivo. Porque se o sinal do coeficiente for negativo, o gráfico inverte, né? Entendeu? Então, ao invés de ir tudo para mais infinito, vai tudo para menos infinito. Beleza? Então, se é caso de polinômio, sempre olha o grau maior, se é par, e se o sinal da frente é positivo ou negativo. Se for positivo, vai tudo para mais infinito. Se for negativo, tudo para menos infinito. Tá bom? Então, sempre ligado nisso, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Próxima questão. Considere essa função. Podemos afirmar algo sobre seu ponto crítico utilizando o teste da segunda derivada? Vamos lá. Essa questão é para que vocês não se viciem no teste da segunda derivada, porque ele pode ser enganoso em alguns casos. Qual é a função? A função é aquela cúbica ali, ó. G de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1. Vamos lá. Tu tem uma função, aí alguém pede para você analisar concavidade e pontos de máximos e mínimos. O que é que você tem que fazer primeiro? Derivar. Na verdade, tu primeiro sorri. Né? Aquele sorriso. E diz assim, é nóis. Né? Vamos lá. Primeira derivada. A derivada desse é 3x². A derivada desse é menos 6x. E a derivada desse é 3. Ok? Já tem a derivada. Qual é o próximo passo? Os pontos críticos. Então tem que achar onde que isso dá zero. Tá? É uma função quadrática. Qual é o delta? 36 menos 4 vezes o A vezes o C. Isso aqui vai dar 12. Aliás, 9. 36 deu zero, né? Então, o delta está dando zero. Então, x é igual a 6 mais e menos 0 sobre 2a, que é 6. Então, só tem uma raiz. Ok? Que é 1. Só tem uma raiz. Muito bem. Então, só tem um ponto crítico essa função. Diga. Mas não vai fazer diferença, né? Dá a mesma coisa. Vai dar a mesma. Vamos lá. Segunda derivada. Derivando isso aqui novamente. Derivada desse é quanto? 6x. Derivada desse? Menos 6. Tá? O que você tem que fazer com o ponto crítico? Substituir lá. Máximo, mínimo ou inflexão? O teste da segunda derivada não nos fala nada. Ok? Não. A pergunta é, posso usar o teste da segunda derivada? A resposta é, pode. E o que é que ele te responde? Nada. Entendeu? Então, o teste da segunda derivada diz assim, deriva a função. Acho ponto crítico. Fiz. Deriva pela segunda vez. Fiz. Substitui o ponto crítico. Fiz. Aí o teste da segunda derivada diz assim, deu positivo? Não. Deu negativo? Não. Aí o teste diz assim, então não posso fazer nada. Entendeu? Porque o teste só serve se a segunda derivada der positivo ou negativo. Entendeu? Nesse caso, deu zero. Então o teste não fala nada. Mas nós temos uma informação além do teste da segunda derivada, né? Que é a informação da concavidade. Certo? Vamos para a segunda derivada. Pega a segunda derivada
e analiso o sinal dela, tá? Isso aqui não é uma função afim? Crescente? Depois do 1 é positivo. Antes do 1 é negativo. Então, concavidade para onde? Para baixo. Concavidade para cima. Então, esse cara é ponto de inflexão. Entendeu? Mas eu consegui ver isso pelo teste da segunda derivada? Eu fiz isso pela análise da concavidade. Ficou claro? Diga. Oi? Os quesitos para utilizar o teorema é sempre o que você quiser. Quer usar, usa. Mas a resposta é que não sabe se vai ser agradável ou não. Por exemplo, você pegou uma função polinomial, nós usamos o teorema e tivemos respostas. Tá? Mas nós pegamos uma outra função polinomial, usamos o mesmo teorema e o teste foi inconclusivo. Entendeu? Então, depende muito. Tá? Vamos fazer uma comparação. É como você pegar um teste de gravidez, fazer o teste, e dependendo de quantas semanas está, pode ser que não dê nada. Mas depois você descobre que está com uma duplo herdeiro guardado, sendo desenvolvido. Já pensou? Mas o teste foi inconclusivo, porque fez no prazo errado. Né? Matemática é cultura. Diga. Não. Não. Porque assim, a pergunta do Paulo é a seguinte. Só o fato do polinômio ser de grau ímpar, já não poderia dizer que o que tu vai achar vai ser um ponto de inflexão? Resposta, não. Tá? Porque você está olhando para a derivada de segunda ordem zero, né? Mas pode ser que não seja. Porque vai ter pontos de inflexão que a gente vai achar que não vai acontecer essas coisas. Vai ser diferente o negócio. Porque esse cara, ele está vindo de uma derivada igual a zero. Mas a gente já viu que existem pontos de inflexão que a reta tangente está inclinada. Então, se está inclinada, ele não é um ponto crítico, entendeu? A derivada dele não é zero. Mas esse sim. Esse sim. Mas não é só porque o grau é ímpar que você vai chegar nessa conclusão. Sim, já saberia. Mas a pergunta do problema a pergunta do problema nos obrigou a usar o teste. Porque a pergunta do problema era assim: posso usar o teste o que o teste da segunda derivada diz sobre esse problema? Então eu tenho que usar o teste mesmo. Mas você pode simplesmente não usar o teste e usar só o sinal da segunda derivada, que foi o que a gente fez. Tá bom? Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Era essa a função que estava indo? Era, né? Tá aí, ó. Olha essa função aí. Esse é o gráfico dela, tá? E esse ponto no 1 é um ponto de inflexão. Tá ok? Então, nesse caso, ele é um ponto crítico, tá? Ou seja, a derivada deu zero, só que ele não é máximo nem mínimo, ele é um ponto de inflexão. Se você for traçando as retas tangentes desse gráfico, dá para você imaginar que no 1 a reta tangente vai ser horizontal? Dá ou não dá para perceber isso? Então, sim, vai ser um ponto crítico, tá? Mas também dá para você perceber que no 1, antes dele, a concavidade é para baixo. E depois dele, a concavidade é para cima. Dá para perceber isso também. Então, esse cara é um ponto de inflexão. Tá bom? Isso. Não tem máximo nem mínimo, né? Olhando para esse gráfico aí, não vai ter nem máximo nem mínimo. Vamos para essa aí? Qual é que a gente faz? A 2? A primeira ou a 2?
Primeiro? Olha lá, próxima. Vamos lá. Eu quero estudar os pontos críticos. Vamos tentar fazer o máximo de coisas que dá para fazer nessa função, tá? Vamos atrás dos pontos críticos, vamos pensar em concavidade, vamos pensar nos pontos de inflexão, intervalo de crescimento e decrescimento. Bora fazer um monte de coisa que já é a revisão da tua prova, tá? O que você tem que fazer? Primeiro passo. Sorriso. Esse é o primeiro passo. Olha lá, deriva. Então você deriva ela. Qual é? Quanto fica a derivada? 15x ao quadrado, a quarta, menos 15x ao quadrado. Tá bom? Então a derivada da função é, vou colocar o 15x quadrado em evidência. Vai sobrar o que aqui? X quadrado menos 1. Tudo bem? Então, eu fiz isso. Esse cara nunca negativo, né? Só esse cara aqui que troca de sinal, tá bom? E as raízes são quem? 1 e menos 1, tá? Quem mais? 0. Então, x0, x1 e x menos 1 são os pontos críticos. Os pontos críticos. 0,9. Intervalo de crescimento e decrescimento. Vamos pensar. Vou fazer todo o passo a passo aqui. Aqui é o 15x quadrado. Do 0 para lá. Na verdade, é sempre positivo, né? Sempre positivo, só dá 0 aqui. E o outro é menos 1 e 1. Concavidade para cima, então positivo, positivo, negativo, aqui é 0, tá? Então, o sinal da derivada, menos 1, aqui o 0, e aqui o 1. Então, antes do menos 1, o sinal é positivo. No menos 1, está dando 0. Entre menos 1 e 0, sinal é negativo. No 0, dá 0. Do 0 até o 1, negativo. No 1, dá 0. Do 1 para lá é positivo. Muito bem. Crescimento e decrescimento. Antes do menos 1 e depois do 1, a função é o quê? Crescente. E aqui, como é que tu vai escrever essa parte? De menos 1 a 0, unido com 0 até 1. Não me coloca de menos 1 a 1, porque tem um 0 bem aqui que está dando 0. Beleza? Então, esse unido com esse, ela é decrescente. Beleza? Mais ainda, está crescendo e depois decresce, esse ponto é o quê? Máximo. Está decrescendo e depois decresce, esse ponto é o quê? Não é nada. Está decrescendo e depois cresce, esse ponto é o quê? Mínimo. Tudo bem até aqui? Mas vamos usar o teste da segunda derivada para provar que é máximo e mínimo, tá? Segunda derivada. Derivando isso. Não, professor, use isso aqui para a gente poder usar a regra do produto. Para com isso, masoquista. Isso aqui, ó. Vamos lá. Derivada desse. 4 vezes 15, 60. X ao cubo menos 30x. Tá? 0. Segunda derivada em 0. Dá o quê? 0. Segunda derivada em 1. Dá o quê? Dá 30, né?
que é maior que zero. Se é maior que zero, esse ponto é de quê? Segunda derivada? Positiva. Então é mínimo. Lembra que estamos no teste da segunda derivada. Segunda derivada no menos 1. Pega o menos 1. Substitui aqui. Vai dar negativo esse cara, vai dar menos 60. Substitui aqui, esse cara dá positivo. Vai dar menos 30 tudo, certo? Menos 30 é menor que zero. Esse ponto é de quê? Máximo. Beleza? Vamos analisar o sinal da segunda derivada. Segunda derivada, a gente pode escrever assim, ó. 30x, aqui vai ficar x² menos 1, né? Então, olha, 30x, do zero para lá é positivo, antes é negativo. Esse aqui, menos 1 aqui, 1 aqui. Do 1 para lá é positivo, e aqui também é positivo, aqui é negativo. Então, oi? Não estou entendendo? O que é que tem esse? Tem que ser um 2, né? Tá. Então não é 1, é raiz de 2, né? Raiz de 2 sobre 2. É isso? Acho que é. Raiz de 2 sobre 2. Então, olha. Antes desse raiz de 2 sobre 2 é negativo. Aqui dá zero, né? Até aqui no zero é positivo. Depois, negativo. Depois é positivo. Olha, concavidade para baixo, concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, aí você consegue determinar onde é que está o ponto de inflexão. Oi? Não sei, já está acabando o nosso tempo. Já deu nosso tempo, né? Tá. Tá bom, então. Até sexta, pessoal. Boa prova para vocês. Estudem. Tchau, tchau.